Bom dia, gente bonita. Preparados para mais uma aula de história? Já estão com a apostila em mãos? Então vamos lá. A aula de hoje vai falar sobre o processo de formação das cidades. Olha aqui, as cidades, outra forma de viver. Estaremos trabalhando ainda o módulo 5, as páginas 194, 195 e 196. Prontos para voltar no tempo? A nossa viagem é longa, de milhares e milhares de anos atrás. Vocês acreditam que as cidades começaram a surgir entre 6 a 8 mil anos atrás? E para entender um pouquinho esse momento histórico, eu convido vocês para a gente relembrar um pouco da pré-história, período que nós estudamos antes das férias. Então, nessas imagens aqui, eu trago um pouco do período paleolítico, primeiro período da pré-história. E eu digo que desde que o homem surgiu na Terra, ele busca estratégias de sobrevivência. Isso é universal, tá? Essa busca pela sobrevivência é universal e remete a todos os tempos. Então, atualmente, nós também buscamos constantemente estratégias de sobrevivência. Aqui na pré-história, a gente vê os homens como caçadores, coletores. E, sendo caçadores e coletores, no momento em que eles não transformavam a natureza ainda, eles eram nômades. Então, eles saíam de um lugar, iam para outro em busca de sobrevivência. Lembram? E aqui eu ainda coloquei uma imagem onde eles estão se abrigando em cavernas. Bom, aqui eu trouxe só para a gente fazer uma retomada da pré-história, porque agora, esse próximo slide que nós vamos ver, é que começa a dar ideia da origem das cidades, tá? Porque a gente vai para o período neolítico e nesse período houve uma grande revolução agrícola. Os homens aprenderam a plantar, a domesticar animais e com isso se fixar na terra. Então, graças a essa revolução agrícola, essa prática agrícola, os homens tornam-se sedentários e com isso começam a surgir as aldeias. Então, a gente tem aqui algumas imagens, olha, plantando, aqui olha com animais, convivendo com animais que eles já domesticavam. Olha aqui essa moça segurando um recipiente um vaso, vamos dizer assim, de cerâmica. Provavelmente ela está trazendo água, né, para fazer seus alimentos. Então, aqui já tem um convívio social onde eles se fixam para se desenvolver, né? Então, olha aqui. Nessas 4 imagens, eu gostaria que vocês tentassem descobrir o que há em comum nessas 4 imagens. Um elemento natural que vai ser de grande importância para a agricultura, para a vida em comunidade, vida em aldeias e depois cidades. Pensem bem, olha aqui, o que tem aqui nessa imagem, nessa e nessa. Muito bem, os rios. Era isso que vocês falaram, né? Então, vamos lá. Opa! Aqui, eu trouxe um mapa para vocês para a gente ver onde surgiram as primeiras cidades. Então, nós vamos ter na Mesopotâmia. Mesopotâmia é a região entre rios. Entre o rio Tigre e o rio Eufrates. Então, surgiram várias cidades, as primeiras cidades, Uruk, Nippur, Lagash, tá? Aqui nós temos o Egito, que vai se desenvolver também em torno do rio Nilo. Nós temos aqui desenvolvendo civilizações em torno do rio Indo, na Índia. E nós temos também desenvolvendo civilizações em torno, próximo do rio Amarelo, China. Então, nós temos as primeiras civilizações, elas surgem onde? Próximo aos rios. Por que será? Será que foi coincidência? Ou as pessoas nômades, elas em busca de sobrevivência, buscavam também melhores lugares para se fixar e poder desenvolver a sua agricultura, né? Então, os rios,
eles foram de grande importância, porque os rios garantiam um abastecimento ao longo do ano. Então, não precisava ficar esperando a chuva para ter uma terra boa para plantar. Então, os rios, eles acabavam fazendo com que, mesmo se não chovesse, fosse possível plantar. Permitia também que a população tivesse acesso à água, que as terras fossem então cultivadas e que os rebanhos também sobrevivessem, né? Porque precisavam de água também. E aqui eu queria mostrar para vocês que os homens, aos poucos, eles vão também criando canais para melhor usar esse rio. Eles tinham a necessidade de ficar próximo dos rios porque não tinha uma tecnologia que pudesse fazer um grande aproveitamento dos rios a longas distâncias. Mas os homens também vão aprender a lidar com os seus problemas e criar estratégias para melhor sobreviver. Então, do rio, eles conseguiram fazer com que mais terras fossem cultivadas. Então, quando eles passam a plantar mais, em mais áreas, passam a colher mais produtos também. Então, começa a existir uma sobra desses alimentos. Num primeiro momento, eles produziam só para satisfazer as necessidades ali da aldeia. Então, eles plantavam e comiam. Plantavam e comiam. Agora, com mais terras podendo ser cultivadas, eles vão poder estocar esses alimentos. E muitas pessoas vão poder deixar de trabalhar no campo para se dedicar em outras atividades. Então, com o passar do tempo, surgem outras funções, outras profissões. Por exemplo, eu gostaria eu tenho habilidade manual, eu gostaria de ser uma ceramista. Então, eu vou começar a produzir cerâmica. Ah, eu gosto de construir, eu queria construir casas. Então, eu vou me especializar em ser construtor, porque vai ter gente, como está tendo um aumento de produtos, um aumento da população, vai ter gente para trabalhar no campo. Então, alguns vão se dedicar à agricultura, outros vão se dedicar ao artesanato, produzir ferramentas, produzir cerâmicas, outros vão construir templos, construir casas, construir muralhas, outros já vão vender os produtos que estão sendo fabricados nessa aldeia. E aí eles fazem circular esses produtos entre as regiões. Então, com o passar do tempo, de uma estrutura simples de aldeia, nós vamos ter uma estrutura complexa de cidades, certo? Olha aqui, das aldeias às cidades. Então, aqui a gente tem uma aldeia, onde as pessoas trabalham basicamente no campo, onde não tem uma distinção social, praticamente todo mundo trabalha junto, tudo é de todo mundo, tem um líder só para organizar essa aldeia. E depois, a aldeia seria uma precursora da cidade, ou seja, que vai dar origem às cidades, quando elas se tornam mais complexas. Então, vai ter mais gente morando na cidade do que nas aldeias, vai ter gente de diversos grupos sociais. Por exemplo, hoje em dia, na nossa cidade em Tupã, tem gente que vive do comércio, tem gente que é um produtor rural, tem gente que é professor, tem gente que se dedica em indústria, tem gente, não é? Então a gente tem, se vocês verem, os pais de vocês, cada um tem uma função diferente. Por quê? Porque nós vivemos numa sociedade extremamente complexa, com relações sociais de vários níveis, né? Então, eu gostaria que vocês percebessem isso, que antes, quando os homens passam a plantar, eles se fixam no lugar, em aldeias. Quando essas relações começam a ficar mais complexas, tornam-se cidades, tá?
Então, a gente tem aqui o comércio, a gente tem, para que exista esse comércio aqui, tem gente que fez essa cerâmica, tem gente que faz as ferramentas. Olha quantas construções, quantos homens precisaram para construir tudo isso, né? Então, as cidades, elas acabam tendo uma especialização do trabalho, certo? E, além de todas essas funções que eu falei, tem mais uma que a gente também não pode esquecer, que outra especialização que acontece na cidade é o militar, é o soldado que vai ser preparado para proteger a cidade, certo? Então, ele vai ter suas ferramentas, ele vai viver para proteger a cidade, para defender os interesses do governante, para defender os interesses da população, para proteger das invasões, certo? E a partir do século V a.C., mais ou menos, nós vamos ter as ferramentas sendo feitas de metal, né? Então, a gente está saindo da Idade da Pedra e surgindo aqui a Idade dos Metais. Então, vamos estar mais preparados para a defesa das cidades. E é uma época que é muito comum a gente ver as cidades antigas cercadas por muralhas, porque era necessário proteger das invasões. Combinado? Então, essa aula de hoje quis mostrar um pouquinho essa formação das cidades. E não podemos esquecer que as cidades, elas surgem próxima dos rios, para atender a economia mais importante daquela época, a agricultura. Embora a agricultura fosse a atividade econômica que acaba dando origem à cidade, nós vamos ter outras atividades surgindo junto a ela, tá? Então, a gente vai ter o comércio, a gente vai ter construtores, a gente vai ter artesãos. Combinado? Na próxima aula, a gente vai ver a formação do Estado, a necessidade de ter um governante com pulso forte para liderar os conflitos existentes na cidade. Ok? Eu espero que vocês tenham compreendido. Qualquer dúvida, podem mandar mensagem via WhatsApp, ou no meu particular, ou no grupo criado no WhatsApp de História. Ok? Beijos e até mais.